Estamos a meditar, irmãos, nas cartas que foram escritas pelo Senhor Jesus ou enviadas pelo Senhor Jesus às igrejas da Ásia. O Tribunal de Nuremberg foi provavelmente um dos tribunais mais famosos da história. Houve muitas ocasiões em que tribunais decidiram coisas importantes, mas no Tribunal de Nuremberg foram julgados os crimes de guerra realizados pela liderança nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Os homens que ali estiveram em julgamento foram responsáveis por algumas das maiores atrocidades de que nós temos registro na história. Por exemplo, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos em campos de extermínio. Estes homens que ali estiveram eram os responsáveis, eram homens que estavam em posição de liderança. Não eram os principais de todos, porque muitos destes tinham escapado, tinham fugido ou já tinham sido mortos. Mas eram homens que tinham responsabilidade. E, no entretanto, o que mais marcou o Tribunal de Nuremberg foi a frieza com que os acusados ouviram as acusações e a linha de defesa que foi usada por eles. Na sua grande maioria, os acusados no Tribunal de Nuremberg responderam da seguinte maneira: recebi ordens superiores, eu estava apenas a obedecer. Ou seja, tentaram dizer que aquelas coisas horrorosas que tinham feito não eram culpa sua. Alguém deu a ordem, eu limitei-me a cumprir. Eu era um bom soldado, era um bom oficial, eu queria cumprir a minha responsabilidade, foi-me dada uma ordem e eu limitei-me a colocá-la em prática. Eu obedeci àqueles que estavam acima de mim, esta era a minha obrigação e a minha responsabilidade. Não posso ser condenado por ter sido um bom soldado e cumprir o meu dever. Esta foi a defesa que eles utilizaram. O júri que esteve reunido naquele tribunal não aceitou esta linha de defesa. Não é tão simples assim. Há a responsabilidade dos líderes em dar as ordens, mas há a responsabilidade dos liderados em relação a escolher aqueles que dão as ordens e em escolher aquelas que vão obedecer. Que tipo de líder você tem seguido na sua vida? Que tipo de líder você admira? O que é que o atrai na liderança? O que é que procura numa liderança ou num líder? Que tipo de atenção costuma dar à vida daqueles que dá o direito de serem seus líderes? Qual é o tipo de atenção que dá à vida espiritual daqueles que hoje ocupam a posição de alguma maneira, liderarem a sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua vida espiritual? O que é que tem pensado a respeito da sua responsabilidade de avaliar a liderança que tem? O que sente sobre as possíveis falhas do seu líder? Tem alguma responsabilidade nelas? A Bíblia diz que nós somos responsáveis não somente pelo que fazemos, mas pelo tipo de líderes que aceitamos. E temos uma responsabilidade em relação às suas faltas. Este era o drama da igreja de Tiatira. Vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18. Em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18, nós encontramos a carta que o Senhor Jesus mandou escrever à igreja de Tiatira e diz o seguinte: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza,
a ensinar e a enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Tiatira ficava na cidade menos importante das 7 cidades às quais Jesus escreveu. Nós temos aqui a indicação de onde ficava Tiatira. É curioso notar que há um trajeto regular feito por estas 7 igrejas nas cartas que Jesus enviou. Começa em Éfeso aqui embaixo, só para Esmirna, Pérgamo, e depois vai dar a volta: Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. É exatamente esta a ordem em que as cartas são escritas. A cidade de Tiatira era a menos significativa de todas. Já disse aos irmãos que Éfeso era a maior, a grande metrópole da Ásia. Disse aos irmãos que Esmirna era a cidade mais bonita, ficava no local mais famoso em termos de beleza física, é uma cidade importante na Turquia até hoje, e que Pérgamo era a capital. Tinha construções grandiosas que ficavam num local alto, num planalto elevado, mas a cidade de Tiatira tinha pouca coisa de importância. Não era uma cidade conhecida pelas suas construções, não era uma cidade de grande comércio, não ficava numa grande rota comercial, era das 7 a menos importante em termos de tamanho ou de valor. As suas construções de maior nota eram construções ligadas ao comércio das lãs e das tintas. Era daqui que vinha Lídia, a vendedora de púrpura, que para muitas pessoas teria sido a iniciadora desta igreja. A cidade era conhecida pelas suas agremiações comerciais, algo parecido com os nossos sindicatos. Então, vamos imaginar, se estivéssemos naquele tempo aqui em Tiatira, estaria a sede da UGT e da CGTP. Era lá que eles teriam os seus prédios principais, mas era o que chamava mais a atenção nesta cidade. A personagem que tornava Tiatira um bocadinho mais conhecida era a sua pitonisa. A pitonisa era uma adivinhadora chamada Sabantê e que praticava cultos de mistério. Estes cultos implicavam em que ela entrasse em transe e, através do contato com o mundo espiritual, transmitisse às pessoas que perguntavam alguma resposta a respeito das suas dúvidas. Um dos pratos mais famosos da Grécia Antiga, e estas cidades todas tinham uma grande influência grega, demonstrava uma pitonisa. Normalmente aquele prato que ela tem na sua mão teria as entranhas de algum animal. Normalmente matava-se o animal e tirava-se o fígado, ou o rim, ou o coração, conforme o tipo de pergunta que era colocada, e era examinando as entranhas do animal, a sua cor, o seu tamanho, a maneira como os vasos estavam distribuídos naquele órgão, que elas faziam interpretação a respeito do futuro. Esta mulher tinha importância nesta cidade e era procurada por algumas pessoas. A carta que Jesus envia à igreja de Tiatira começa com uma apresentação de Jesus, como sempre, muito significativa. Jesus diz que é aquele que tem os olhos flamejantes. Estes olhos, a simbologia dos olhos que brilhavam, que ardiam, dava a entender que havia a capacidade dos olhos de Jesus de penetrar além da superfície, de olhar e ver no interior. Talvez já tenham lidado com algumas pessoas que têm não somente o hábito de olhar nos olhos quando conversam, isto varia de cultura para cultura, na nossa cultura é comum, há culturas no mundo em que não se pode olhar nos olhos uns dos outros, mas para nós não olhar nos olhos é sinal
de pessoa que não é muito respeitada, não é? A pessoa que não olha nos olhos é porque tem algum medo, não é uma pessoa muito séria. Mas de vez em quando encontramos alguém que olha nos olhos de uma forma assim insistente. Já lhe aconteceu. São aquelas pessoas que parece que estão mesmo a querer entrar pelo nosso pensamento adentro e às vezes incomodam um bocadinho. Irmãos, Jesus quando olhava. Ele via. E nós temos muitos relatos nos Evangelhos que dizem que o Senhor Jesus via e percebia o que as pessoas estavam a pensar. Sabia quais eram as suas intenções, o que estava no seu coração. E aqui Jesus está a dizer à igreja de Tiatira: eu sou aquele que olha, mas penetra e sabe o que é que se passa dentro da vossa igreja de forma perfeita e dentro de cada um dos seus membros. Mas também sou aquele que tem os pés como latão reluzente. Estes pés de latão reluzente falam-nos de poder. Os pés normalmente eram usados para subjugar, colocar o pé sobre a garganta ou sobre a cabeça do seu adversário. Era uma forma de mostrar vitória absoluta e completa. E Jesus está transmitindo à igreja de Tiatira uma noção do seu poder. O poder de derrotar e de colocar debaixo do seu pé aqueles que não estiverem vivendo de forma correta. É uma apresentação que traz algum receio, traz algum medo. Mas logo a seguir, irmãos, Jesus repete aquela frase que diz a todas as igrejas. E eu tenho insistido aqui com os irmãos, esta já é a quarta carta que nós estamos a estudar, que eu acho isto impressionante. Jesus sempre diz: eu conheço as tuas obras. Jesus sabe muito bem aquilo que se passa dentro das igrejas que se dizem suas. Irmãos, veja a lista de obras da igreja de Tiatira. Não era uma lista qualquer, era uma lista significativa. Era uma lista extraordinária. O Senhor diz que esta era uma igreja que tinha obras. Erogon é a palavra grega para atividade. Ou seja, Jesus sabia que esta era uma igreja que tinha muitas atividades. Não era uma igreja parada. Era uma igreja com muita ação, com muitos feitos. Mas era uma igreja de amor. Ágape. Veja bem, das 4 palavras que existem no grego para amor, o Senhor escreve a esta igreja que ela tinha o melhor tipo de amor. Que era o amor ágape, que era o amor de Deus. É um amor prático, incondicional. Então eu sei, Jesus diz, eu conheço as tuas atividades e sei também do teu amor, que é um amor especial, que é um amor verdadeiro, que é um amor genuíno. E sei do teu serviço, diaconia, era um serviço voltado ao aspecto social. A igreja de Tiatira não deixava que os seus membros passassem necessidade. Era um trabalho voltado aos mais carentes. Conheço a tua fé. Pistis era a palavra grega para fidelidade ou confiança. Era dita a alguém que era digno de respeito, alguém em quem se podia confiar. Ah não, fulano tal é digno de confiança. Se ele disse é porque vai fazer. Esta era uma igreja em quem se podia confiar nesse aspecto. E era uma igreja paciente. O pulmone era a expressão usada para perseverança ou capacidade de trabalhar, apesar de provavelmente não ter sido mencionado grande tipo de perseguição, mas esta igreja era uma igreja que perseverava no seu trabalho. E é dito a ela algo que é o oposto do que foi dito a Éfeso. Lembram-se o que foi dito a Éfeso, irmãos? Que o Senhor disse, olha, mas vocês esqueceram o primeiro amor. Vocês esqueceram as primeiras obras. E é dito à igreja de Tiatira, as tuas últimas obras são melhores do que as primeiras. E nós olhamos para este quadro e se parássemos aqui no versículo 19, eu diria, irmãos, que igreja extraordinária. Tiatira, olha, esta igreja eu quero ir para lá. Quando é que eu posso pedir a minha carta, não é? É uma igreja que trabalha, é uma igreja que tem atividades, é uma igreja amorosa, é uma igreja ativa, é uma igreja que tem paciência. Esta é uma igreja realmente digna de grande exaltação pelo Senhor. Que palavras extraordinárias que Jesus tem para ela. Mas o versículo 20 começa com uma afirmação. Mas tenho contra ti. Mas tenho contra ti. O que é que o Senhor tinha contra a igreja de Tiatira, irmãos? Não era algo pequenino, não. Tinha contra aquela igreja que era uma igreja que tinha tolerado uma liderança que não podia tolerar. E o Senhor Jesus chama a esta líder Jezabel. Os irmãos lembram-se de Jezabel? Não temos nenhuma imagem da Jezabel de Tiatira porque não sabemos quem era. Esta é uma imagem da Jezabel do Antigo Testamento.
aquela rainha fenícia que foi casar-se com o rei de Israel, o rei Acabe, cuja capital ficava em Samaria, e fez com que este se tornasse o período mais negro da governação de Israel. Foi o pior rei e a pior rainha que Israel conheceu. Uma mulher que trouxe o culto de Baal e que trouxe a adoração de Baal para o povo de Israel e que desviou o povo da sua adoração verdadeira, que matou os profetas de Deus, que perseguiu os servos do Senhor. Ela foi confrontada por Elias. Aqui esta é a imagem. Aquele profeta extraordinário no poder do Senhor, que teve que enfrentá-la de uma forma muito decisiva. Nós não sabemos quem seria esta Jezabel de Tiatira. Há uma série de ideias, irmãos. As ideias vão desde pensar que seria, de facto, apenas uma líder ou uma profetisa dentro da igreja. Podia ser a sinagoga judaica da cidade, mas pouca gente acredita nesta posição. Há até quem diga que aquela pitonisa, aquela adivinhadora que eu mostrei aos irmãos, teria ganho alguma preponderância dentro de Tiatira. O mais provável é que esta mulher que se dizia profetisa era uma pregadora nesta igreja. No Novo Testamento, nós temos mulheres que profetizam, ou seja, que têm a capacidade do Senhor de transmitir a palavra de Deus. Temos, por exemplo, as 4 filhas de Filipe, o diácono, que o faziam. Não encontramos no Novo Testamento, como já transmitimos aos irmãos no nosso entendimento da interpretação bíblica, mulheres que ocupavam a posição de pastor, mas de pregadoras ou de ensinadoras da palavra no sentido da profecia, nós encontramos algumas. Esta mulher provavelmente tinha uma capacidade muito especial de falar. Devia ter um carisma muito grande na sua maneira de comunicar. E quando ela utilizava este seu carisma, ela utilizava esta sua capacidade de comunicação, muitas pessoas eram levadas pelo seu ensino. E o que é que ela tinha ensinado na igreja de Tiatira? Ela tinha ensinado que os sacrifícios que eram feitos nos templos pagãos eram algo de que os cristãos também podiam participar. Ou seja, ela tinha introduzido dentro da igreja de Jesus uma prática sincretista. Juntava cristianismo com paganismo. E dizia aos membros da igreja: vocês não fiquem tão ansiosos com estas coisas, podem ficar à vontade, não é? A graça de Deus é muito, Deus nos perdoa a todas as coisas. Nós podemos aproveitar o que há de melhor nos cultos pagãos, não há problema nenhum. A igreja de Jesus era chamada a se abster, porque os cultos pagãos, que envolviam grandes banquetes com grande quantidade de bebida alcoólica, acabavam normalmente em orgias. E muitas das sacerdotisas dos templos funcionavam como prostitutas. E é possível que esta Jezabel o fizesse da mesma maneira. E ela usava mesmo uma forma de induzir os membros da igreja de Tiatira, tentando dar a eles a entender que o fato de participarem destas coisas os fazia ainda mais espirituais, mais profundos do que os outros, porque usava-se aqui a expressão as profundezas de Satanás. E estas pessoas, estes membros da igreja, iludidos, desorientados por este ensinamento, tinham seguido esta mulher e tinham-se desviado da vida pura que o Senhor Jesus dizia que a igreja devia ter no meio da comunidade pagã. Esta mulher fora advertida publicamente. No entanto, não aceitara a repreensão. E nem a igreja tomara as medidas necessárias para corrigi-la de uma forma exemplar, mas a tinha tolerado. Vejam, irmãos, o que diz o versículo: tenho contra ti que toleras. Irmãos, nós vivemos hoje um momento na história da nossa cultura ocidental em que a tolerância passou a ser uma característica muito valorizada. E nós temos que ter cuidado, porque há tolerância e tolerância. O mundo hoje nos ensina que a tolerância tem que existir para todas as coisas. Esta tolerância que o mundo ensina hoje é uma tolerância que não faz julgamento de nada, que não avalia nada, que não é capaz de tomar uma decisão em relação a nada. Não classifica nada de bom ou mau, porque diz: não, nós não podemos fazer isto, isto é ser intolerante. São diferentes, mas não há problema absolutamente nenhum. Irmãos, cuidado.
Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. É claro que a palavra nos chama a sermos tolerantes para com os nossos irmãos e mesmo com aqueles que não são do Senhor, a termos paciência com as pessoas, a as ajudarmos nas suas dificuldades, a conseguirmos ampará-las nos seus momentos de dificuldade. Mas a Bíblia não nos chama para passarmos a mão na cabeça do pecado e dizermos, isto não é nada. Não, paciência, esta pessoa é assim mesmo, nós temos que aceitar. Não, irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina. O Senhor Jesus diz à igreja de Tiatira, apesar de ser uma igreja tão ativa e com tanta coisa boa, eu tenho contra ti que toleras o que não devias tolerar. Ou seja, nem toda a tolerância é bênção. E Jesus diz àquela igreja que vai vir e vai agir de forma severa sobre a vida desta mulher, desta falsa líder, que foi aceita pela igreja e por muitos dos seus membros, e que vai exercer a autoridade de maneira tal que esta mulher vai adoecer, os seus filhos vão morrer. E qual era o alvo disto, irmãos? A disciplina do Senhor era que as igrejas soubessem e entendessem. O Senhor Jesus diz, eu vou fazer isto, no versículo 23, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os corações. Um dos alvos da disciplina, irmãos, um dos propósitos da disciplina é chamar a todos a que vivemos uma vida de santidade. Nós precisamos entender deste texto, irmãos, a nossa responsabilidade em relação àqueles a quem damos o direito de serem nossos líderes. Eu digo isso aos irmãos por causa da sensibilidade e do cuidado que temos que ter com aqueles que nós colocamos como pastores nas nossas igrejas, com aqueles que nós deixamos que sejam os nossos mestres espirituais. E digo isto, irmãos, porque hoje em dia nós não nos limitamos a apenas participar do culto numa certa igreja. Mas é muito comum hoje que nós assistamos à igreja, assistimos hoje a uma, assistimos amanhã a outra, vamos a este local, vamos a outro local, depois assistimos a uma pregação na internet, ouvimos uma outra na rádio, lemos um livro aqui, assistimos uma coisa ali. Irmãos, atenção, nós precisamos ser sábios e ter discernimento do Senhor. Não estou dizendo aos irmãos para não fazerem. Há muita coisa abençoada por aí, muitos livros, muitas mensagens na internet, muitas mensagens de televisão, muitas mensagens de rádio, muito material abençoado. Mas também há muita coisa, irmãos, que não é necessariamente bênção. E nós somos responsáveis por avaliar aquilo que estamos recebendo e ter o discernimento de escolher aquilo que realmente vem de Deus e é bom para nós. E a Bíblia nos chama a atenção que nós temos esta responsabilidade. O Senhor Jesus diz à igreja de Tiatira, ao seu remanescente, vocês que ficaram fiéis, não vos vou pedir mais nada. Fiquem fiéis. Não se contaminaram, não aceitaram este falso ensino. Então, olha, entendam que é necessário que haja disciplina aqui. Não vos vou pedir mais nada. Mas àquele que vencer, Jesus faz duas promessas de grande valor. A primeira promessa é de que eles receberiam um cetro de ferro. Os cetros normalmente são de ouro, não é? Não têm um aspecto muito forte em termos de agressão. Mas aquilo que Jesus está falando não é de um cetrozinho de ouro, ele está falando de uma vara de ferro. Porque um dia o Senhor vai voltar e Ele vai governar. E no seu governo milenar, quem vai governar com Ele são os seus fiéis, aqueles que ficaram fiéis no Senhor, aqueles que guardaram o seu testemunho até ao fim. Esta é uma promessa impressionante, irmãos. O Senhor diz que nós, os salvos, estaremos em posição de julgamento e domínio. É uma responsabilidade enorme, mas vai ser dada apenas aos que ficarem fiéis. E Jesus termina esta carta dizendo, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Há muita interpretação, irmãos, sobre o que poderia representar a estrela da manhã. Mas creio, irmãos, com muitos daqueles que interpretaram este texto, que o mais provável é que o Senhor esteja falando dele mesmo, porque Jesus é descrito na Bíblia como a estrela da manhã. Aquele que ressuscitou e na sua ressurreição nos trouxe a vitória final, como nós cantamos aqui. Jesus me dá a vitória, vitória completa. Nada há mais significativo para nós do que recebermos a promessa de estarmos
desta forma tão íntima e especial ao Senhor Jesus. Ele será nosso. A estrela da manhã será nossa. Irmãos, um dia, quando daqui sairmos e deixarmos esta realidade, nós vamos diretamente, diz a palavra do Senhor, levado pelos seus anjos para a presença do Pai, para recebermos a bênção do nosso Salvador. E isto é que alenta o coração do crente, para viver aqui de uma forma fiel, que demonstra a sua gratidão ao Pai, para se preparar ali, para encontrar com aquele que morreu, para que nós pudéssemos ter vida. E dar-te-ei a estrela da manhã. Tão extraordinário, irmãos, é isto. E faz-nos lembrar que nós só podemos ter esta estrela da manhã porque um dia Jesus fez por nós aquilo que nós não podíamos fazer. E dessa forma garantiu-nos a certeza de irmos para o céu.